A violência nas eleições, a polícia já identificou 3 suspeitos pela tentativa de homicídio contra o prefeito de Taboão da Serra, Aprígio Bezerra. Para falar sobre a violência na política e assuntos também no Congresso Nacional, nosso entrevistado agora é o deputado federal Bruno Ganem, do Podemos, de São Paulo, mesmo partido do prefeito. Tudo bem, deputado? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, estou à disposição. É claro que é um tema que a gente lamenta bastante, né, a situação, pela amizade e tudo que a gente tem com o Aprígio, mas agradeço muito o convite. Pois é, o prefeito José Aprígio que sofreu esse atentado. E, deputado, eu começo perguntando o seguinte: há uma espécie de normalização da violência política justamente nesse período eleitoral também? Ou seja, a gente vai se acostumando com esses fatos, com essas ocorrências? Pois é, a gente vê essa escalada e é algo que é muito preocupante. E eu vejo assim que tem 2 tipos, né, de violência na política. Aquela violência mais, digamos assim, passional, né, aquela violência onde alguém age por emoção, vamos dizer assim, né, e aquele crime que é, vamos dizer assim, arquitetado, premeditado. E a gente sabe que tanto um quanto o outro estão evoluindo e a gente precisa combatê-los de uma forma global, até porque o político, seja o prefeito, seja o deputado, seja o governador, presidente, seja quem for, não pode ter medo do crime, né? Então, indo para uma lógica de crimes, vamos dizer assim, mais planejados, crimes que atendem a certos interesses, é fundamental que esse combate a essa violência aconteça para garantir que as pessoas que representam a população não tenham medo de bandido, não tenham medo da criminalidade, possam agir com bastante firmeza. E em relação a esses crimes mais passionais, a gente também tem que combater, e aí, claro, cabe talvez uma reflexão sobre a forma que a política ganhou, basicamente nas redes sociais, né? A gente sabe que as pessoas nas redes sociais, em geral, acabam tendo um calor a mais ali, se sentindo mais à vontade para falar o que é muito bom, mas também, às vezes, extrapola, e isso acaba gerando certas, vamos dizer assim, repercussões muito perigosas, né, daquelas pessoas que não sabem entender a diferença entre política e enfim, outras coisas que não cabem, né? Deputado, vou chamar já os nossos comentaristas para participar dessa nossa conversa, a Dora Kramer e também o Nelson Kobayashi. Dora, a próxima pergunta. Boa noite, deputado. Olha só, boa noite. Tem um levantamento da Unirio, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando que nos últimos 5 anos houve 133 ocorrências no Congresso de violência envolvendo parlamentares, né? E, da sua opinião, que papel o Congresso poderia ter nesse contexto dessa escalada a qual o senhor se referiu, da violência na política? Pois vamos dizer assim, talvez a semente desses crimes mais passionais nasce aí, né, no péssimo exemplo que alguns parlamentares dão, né, isso tanto na Câmara como nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, onde as pessoas, os parlamentares, chegam até mesmo a agressões físicas, né, e que começam com as verbais. Então, eu entendo que a gente tem que combater, obviamente, as agressões físicas, mas também combater as agressões verbais. Eu entendo que o conteúdo, ele é de livre, vamos dizer assim, de livre consciência, ou seja, cada um defende algo e tem que ser respeitado nesse sentido. Agora, a forma precisa existir, a forma de apresentar os fatos precisa ser cobrada do parlamentar, né? Antigamente se falava muito, né, talvez até de uma maneira um pouco exagerada na linha até de forma de falar e tal, uma coisa meio formal demais que acaba desconectando da população,
Mas na outra ponta a gente vê a baixaria. A baixaria também não pode ser aceitável. Eu acho que um parlamentar ele precisa cumprir com os seus, vamos dizer assim, padrões, né, de comunicação para defender a sua tese, seja lá qual for. Deputado Bruno Ganem, agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Deputado, boa noite, um prazer falar com o senhor. Eu queria a sua análise sobre o quanto a entrada do crime organizado na política pode ter a ver com esse tipo de violência. Até porque, no caso em específico, a gente está falando de uma tentativa de homicídio, um atentado contra a vida de um político, e a gente tem visto notícias e mais notícias do crime organizado tentando justamente se infiltrar na política, em câmaras municipais, em assembleias legislativas, em prefeituras, muitas outras. A gente tem, inclusive, operações do GAECO de São Paulo que revelam esse tipo de intenção. Na sua avaliação, o quanto esse tipo de evento pode ter a ver com a pretensão do crime organizado de entrar na política? Pois é, eu entendo que, claro que eu não posso adiantar, ninguém pode, né, adiantar a investigação, mas parece ter sido um crime não passional, né, portanto, que representa interesse, seja ele qual for. A gente vai descobrir com as investigações quais interesses que enfim, foram buscados aí. Agora, esses interesses, via de regra, estão associados ao crime organizado, né? A gente, em geral, via de regra, o crime político arquitetado sempre está ligado ao crime, né? Seja ele um crime organizado, né? Facções e tudo mais, seja um crime um esquema de corrupção que existe numa prefeitura, num governo de estado, em algum contexto que, de alguma maneira, tenta sobreviver ali aquele ponto ali de criminalidade. E, claro, quando sofre um combate, né, muitas vezes reage de maneira violenta. Então, assim, a gente precisa garantir que os políticos eles tenham esse tipo de crime político tenha a devida elucidação, até para que os outros crimes também possam ser elucidados. O que eu quero dizer com isso? Se a gente colocar no representante ali que quer fazer o trabalho certo, que quer fazer o enfrentamento à criminalidade, seja ela a criminalidade de facção, sim, ou, enfim, esquemas e tudo mais, esse político tem que saber que o Estado o protege, porque ele está agindo em prol da população, e o oposto disso é justamente o afrouxamento das instituições e, consequentemente, toda a sociedade vai, claro, padecer, vai ter aí uma série de desdobramentos muito ruins. Mas, em resumo, sim, eu não tenho dúvida nenhuma que essa escalada, principalmente dos crimes premeditados, está ligado, sim, a essa forma que o crime organizado tem usado para entrar nas câmaras, até de maneira talvez parcial nos executivos, né? E, infelizmente, isso tem acontecido e, claro, as consequências no futuro podem ser muito graves, já são, né? Mas a coisa pode sair totalmente do controle. Então, também quero até cumprimentar aqui o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que eu sei que é um combatente aí, né, do crime organizado, e a gente sabe que isso é um esforço assim, muito grande, né? É um esforço hercúleo, mas que é fundamental para garantir que o nosso país tenha, claro, o nosso estado, também o estado de São Paulo, né, quando eu falo Derrite, tenha aí as condições de manter as instituições preservadas. Deputado, muito rapidamente para a gente fechar, falando sobre o Congresso Nacional, essa discussão sobre as emendas parlamentares, o senhor acha que esse assunto será equacionado até o fim do ano, ou isso pode avançar o ano que vem e só ser decidido em meio à disputa pela presença da Câmara especificamente? Eu acredito que a tendência é que até o final desse ano uma linha, vamos dizer assim, geral seja bem resolvida, né? Que se chegue a um certo consenso, né? Mas, ao mesmo tempo, claro que o pano de fundo é, de fato,
a eleição da presidência da Câmara, ou seja, as pessoas ali, os atores, né, claro, do lado político da coisa, eles vão sempre se posicionar no sentido, né, de demonstrar aí maior, vamos dizer assim, força ou vontade de defender os interesses dos parlamentares, algo do tipo, né? Então a gente sabe que isso vai servir de pano de fundo para as movimentações, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas como o orçamento vai ser votado, para que o orçamento destrave, vai ter que chegar num certo, digamos assim, acordo, né? Uhum. E talvez esse acordo já deixe nas entrelinhas um pouco direcionado quem vai ser o próximo presidente da Câmara. Deputado federal Bruno Ganem, do Podemos aqui de São Paulo, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom descanso, até a próxima. Muito obrigado.